pela sua resposta. O Patrick pergunta o seguinte: a questão da agricultura na região do Mato Piba difere de maneira política da agricultura praticada nos estados tradicionais, como Mato Grosso? Bom, eu acho que é uma pergunta bastante interessante, né? E bastante escorregadia também, né? A gente pensar essa questão, e é muito interessante porque a gente sempre pensa que os setores são bastante unidos, né? Então, quando a gente fala o agronegócio, né, a frente parlamentar da agropecuária no Congresso, né, que é uma das maiores bancadas, né, a gente pensa que eles são um grupo coeso e que está todo mundo junto como se fosse uma grande família, né? Porque afinal de contas existem grandes famílias donas de terra no Brasil. Mas cada uma dessas famílias tem interesses específicos, né? Então, quando a gente está pensando, né, a questão da fronteira agrícola do Mato Piba e a questão da fronteira agrícola no Mato Grosso, elas obviamente têm interesses em comuns, né? Quando a gente vai pensar em políticas de isenção de impostos, né, em perdão de dívidas vinculadas, né, ao fundo rural, são interesses que vão unir, né, essas duas grandes famílias que estão presentes no território. Mas quando a gente vai pensar em outros tipos de políticas territoriais, né, a gente vai ver que cada família tem um interesse específico. Então, quando a gente está pensando em obras do PAC, em direcionamentos logísticos, né, em políticas territoriais, essas famílias elas estão em lugares específicos. Então, o Mato Grosso, ele, por exemplo, está muito mais interessado na consolidação do eixo logístico do Arco Norte, né, que seria um eixo da expansão da fronteira agrícola que sai do Mato Grosso e vai entrar pelo Pará, né? Quando a gente está falando do Mato Piba, né, a gente vai ter um interesse logístico e territorial de que esse dinheiro, de que essa produção, ela passe pela ferrovia Norte-Sul e chegue, por exemplo, até o Maranhão, né? Existe, né, uma política fiscal, uma guerra dos territórios que envolve também bastante capital, né? A gente pode questionar o tanto de capital que vai ficar dentro do território, né? Essa distribuição é totalmente desigual, tanto dentro do Brasil, tanto dentro das elites nacionais, quanto para os capitais internacionais e para as grandes empresas, obviamente, mas existem interesses estratégicos, né? Uma dessas grandes questões, por exemplo, é a questão da estrangeirização de terras, né? Que inclusive vai criar aí entraves, né, entre grandes famílias detetoras de terras. Então a gente vai pensar, né, se a gente vai inserir uma maior participação, né, das bolsas de valores internacionais, de aberturas de capitais, ou se a gente vai continuar, né, com aquela visão mais tradicional, por exemplo, das fazendas, se a gente vai ter uma expansão dessas grandes famílias. Então, olhar para o território também é pensar, né, nessa relação estrutural que existe no campo brasileiro hoje, né? E aí a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? O governo atual, a gente teve no governo interino, né, do Temer, a gente teve o fechamento, por exemplo, das políticas que estavam voltadas ao Mato Piba, e no governo atual a gente teve, né, uma reabertura das políticas de desenvolvimento agropecuários voltadas para o Mato Piba, né? Mas hoje também existe uma grande atuação dos interesses de capitais privados, né? O Estado também não é o único sujeito responsável, né, pela organização do território, e graças a Deus, né, a gente vai ter uma gama de sujeitos que vai participar, inclusive nós, enquanto cidadãos, né, então isso é muito importante também de ser pontuado, né, como que essas políticas, essas transformações vão interferir nas nossas vidas, nos nossos deslocamentos, no que a gente vai comer, né, no que a gente vai estudar, né, então é bastante importante também a gente conseguir acompanhar aí algumas pautas do que acontece, por exemplo, né, no Congresso, nas assembleias.